Saudações! Toda a trilogia chega ao fim e hoje trazemos Impulso e Momento Linear, parte 3, que eu chamarei de Colisões e Centro de Massa. Colisões será a parte 1 da aula e centro de massa a parte 2 com o pêndulo de Newton só observando. Projeto institucional do IFRN, esse é o nosso e-mail institucional e o WhatsApp para tirar dúvidas. Objetivos da aula de hoje na sua parte 1, colisões. Vamos resolver questões classificando os tipos de colisões e na parte 2 vamos aprender a calcular a posição e a velocidade do centro de massa de um sistema. Parte 1, colisões. Eu queria pedir a você que você se concentrasse. Se você gosta de assistir às aulas online, escutando ao fundo uma musiquinha, faça isso, gente. Faça valer a pena toda essa sua preparação, tá? Eu, inclusive, estou gravando agora no fone de ouvido, escutando o forrozão das antigas, tá? Então, vamos se divertir, vamos criar esse momento de muito esforço e sacrifício e dedicação para que a gente possa realizar sonhos, tá bom? Então vamos comigo. Antes que eu classifique as colisões, primeiramente eu vou resgatar o conceito de velocidade relativa. Chegamos a falar isso algo lá na aula 3 de movimento uniforme. Então, considere dois móveis A e B que se movem ao longo da mesma direção. O módulo da velocidade relativa será, se for A em relação a B, é VA menos VB. Se for B em relação a A, é VB menos VA. Então, exemplo, determinar para cada situação abaixo, considerando o sentido positivo para a direita. Vamos considerar, movendo-se no mesmo sentido. Eu vou calcular para cada caso a velocidade relativa de A em relação a B, a de B em relação a A. Então, para o primeiro caso, quando eles se movem no mesmo sentido, se eu quiser a velocidade relativa de A em relação a B, é só fazer VA menos VB. 5 menos 2, 3. E se eu quiser B em relação a A, é só fazer VB menos VA, 2 menos 5, menos 3. E se eles se movem em sentidos contrários, observe que B agora vem para a esquerda, é negativo. Se eu quiser a velocidade relativa de A em relação a B, é 5 menos 2, deu 7. E se eu quiser B em relação a A, é VB menos VA. Quem é a de B? Menos 2, está para a esquerda. Menos VA, que é 5, deu menos 7. Você está observando que no primeiro caso, a velocidade relativa de A em relação a B ou de B em relação a A dá o mesmo valor em módulo. O módulo de menos 3 é 3. E a mesma coisa que acontece aqui embaixo. Ó. Em módulo dá o mesmo valor. Então, gente, para que a gente comece a construir a classificação das colisões, eu vou sempre sugerir que você trabalhe em módulo. Se os móveis se movem no mesmo sentido, você vai usar uma regrinha. É só subtrair o módulo da velocidade maior do módulo da velocidade menor. Quem é maior? 5. Quem é menor? 2. Módulo de 5 é 5. Módulo de 2 é 2. Então, a velocidade relativa em módulo, quando se move no mesmo sentido, é só subtrair o módulo da velocidade maior menos o módulo da velocidade menor. Se eles se movem em sentidos contrários, aí você sempre vai somar os módulos. Então, veja, quem é o módulo de 5? 5. Quem é o módulo de menos 2? 2. Então, no mesmo sentido, subtrai a velocidade maior da menor. Esquece o sinal. E em sentidos contrários, esquece o sinal. Subtraia uma velocidade, aliás, some uma velocidade com a outra. Sacou? Tudo isso é para que você entenda o coeficiente de restituição. Quando duas partículas se aproximam, portanto, antes da colisão, a gente chama de velocidade relativa de aproximação. Elas vão colidir, porque estão se aproximando. E após a colisão, elas vão se afastar. É o que a gente chama de velocidade relativa de afastamento. Então, eu vou definir agora o coeficiente de restituição como a divisão do módulo da velocidade relativa de afastamento pelo módulo da velocidade relativa de aproximação. E atenção, gente. Todas as vezes que você fizer as contas, não tenha medo. Os valores sempre estarão entre 0 e 1. E isso classifica o tipo de colisão. Se o coeficiente de restituição for 1, nós chamamos a colisão de perfeitamente elástica ou simplesmente elástica. Se o E estiver entre 0 e 1,
ela é chamada de parcialmente inelástica ou parcialmente elástica. E se F for zero, detalhe, os corpos seguem sempre juntos após a colisão. Fizemos algumas questões sobre isso nas aulas anteriores, né? Esse tipo de colisão é chamada de totalmente inelástica ou simplesmente inelástica. Detalhe importante, a colisão perfeitamente elástica é a única que ocorre conservação da energia cinética. A energia cinética depois é igual à energia cinética antes. Então, gente, é uma estratégia interessante de resolver alguns exercícios. Quando for perfeitamente elástica, coeficiente de restituição 1, nunca esqueça que a energia cinética depois é igual à energia cinética antes. Nas outras colisões, parte da energia cinética dos corpos se transforma em outras formas de energia. Por exemplo, energia sonora, energia luminosa, energias elásticas de deformação permanente. Toda vida que o E não for 1, a energia cinética depois é menor, porque ela se converte em outras formas de energia. Só que na inelástica eu tenho a maior perda de energia cinética. A maior perda de energia cinética ocorre quando os corpos seguem juntos, beleza? Então, um alerta para vocês. É importante perceber que no cálculo do coeficiente de restituição, nós sempre vamos trabalhar com as velocidades em módulo. Ou seja, não vou levar em conta os sinais das velocidades. Atenção! Você não pode fazer isso na conservação da quantidade de movimento. Veremos isso muitas vezes nos exercícios. Então, para que a gente fique mais tranquilo sobre esse negócio de módulo, eu vou calcular o coeficiente de restituição em 3 situações diferentes. Então, eu estou vendo uma primeira situação em que 2 móveis se aproximam, um com 5 e outro com menos 3. Ei, lembra que vai trabalhar em módulo? E depois que colide, o corpo azul retorna, aliás, continua para a direita com 1 metro por segundo, e o corpo vermelho, que antes vinha para a esquerda, agora vai para a direita. Então, ó, estão se afastando, estão se aproximando. Aí vamos lá. Vamos calcular a velocidade relativa de afastamento. Esquece sinal aqui, até porque está tudo positivo. E faz mesmo sentido. Eles estão no mesmo sentido. Quando é no mesmo sentido, o que é que a gente faz com as velocidades? Subtrai. 4 menos 1 deu 3. Aproximação antes da colisão. Estão no mesmo sentido ou em sentidos contrários? Sentidos contrários. O azul para a direita, o vermelho para a esquerda. Então, o que é que você vai fazer? Somar em módulo. Atenção! Esse 3 aqui entrou em módulo. Toda vida que você vai fazer o coeficiente de restituição, esqueça o sinal. Se tiver no mesmo sentido, subtrai. Se tiver em sentidos contrários, soma. Então, quanto é que dá o coeficiente de restituição? Afastamento deu 3, aproximação deu 8. Calcula o coeficiente de restituição, 3/8, que vale 0,375. Que tipo de colisão é essa? Parcialmente inelástica ou parcialmente elástica. Veja na tabelinha lá. Próximo exemplo. Antes da colisão tem um azulzinho parado e um vermelho vindo com 3 metros por segundo negativo. Depois da colisão, o azul que estava parado foi para a esquerda com menos 4 metros por segundo e o vermelho continuou vindo para a esquerda, menos 1 metro por segundo. Você vai colocar tudo em módulo aí, né? Muito bem. Então vamos começar pelo afastamento. Tira os sinais. Mesmo sentido? Subtrai. 4 menos 1, 3. Antes da colisão, só tem um se movendo. Né? Ó, coloquei os valores em módulo, né? E antes da colisão, aproximação, só um deles se movimenta. Valor em módulo 3. Então, quanto é que deu o afastamento? 3. Quanto deu a aproximação? 3. Usa a fórmula do coeficiente de restituição. Deu 1. Esse tipo de colisão é a perfeitamente elástica ou simplesmente elástica. É a única em que a energia cinética depois é igual à energia cinética antes. Próximo exemplo. Aproximação antes da colisão. Afastamento depois da colisão. Na realidade, estão seguindo juntos. Já sei que é inelástico. Parabéns. Então, quanto é a velocidade relativa de afastamento? 0.
eles estão seguindo juntos, né, gente? Se você diminuir 1,5 de 1,5 dá 0. Toda vida que seguirem juntos é a colisão inelástica. E antes, nem precisa colocar em módulo, é tudo positivo. Mesmo sentido subtrai 4 menos 3, 1. Como é que se calcula o coeficiente de restituição? Afastamento é 0, aproximação é 1. Coeficiente de restituição 0. Máxima perda de energia cinética. Totalmente inelástica ou simplesmente inelástica. Carlos, tô gostando, viu? Observações sobre as colisões. Nas colisões perfeitamente elásticas, ou seja, aquela em que a velocidade relativa de afastamento é igual de aproximação, durante a colisão existe uma fase de deformação em que a energia cinética dos corpos se transforma em energia potencial elástica. Só que essa energia potencial elástica armazenada devolve para os corpos suas energias cinéticas. É por isso que a energia cinética depois é igual a antes. Antes tem um valor, bateu, deformou na forma de energia potencial elástica e depois restitui na forma de energia cinética. Por isso que é igual a energia cinética depois e antes. E um detalhe importante sobre a colisão perfeitamente elástica. Se numa colisão perfeitamente elástica os corpos tiverem a mesma massa, depois da colisão é só trocar as velocidades. Então, por exemplo, situação antes, eu tenho um corpo A com 5 metros por segundo e um corpo B com menos 3 metros por segundo. Depois da colisão, se tiverem mesma massa, o A vai ficar com a velocidade do B, menos 3 metros por segundo, e o B vai ficar com a velocidade do A, 5 metros por segundo. Isso só acontece se for perfeitamente elástica e se os corpos tiverem a mesma massa, tá bom? Muito bem, Carlos. Chegou a hora dos exercícios. Ei, começamos, gente, com um exercício maravilhoso. O esquema a seguir mostra o movimento de dois corpos antes e depois de um choque, ou seja, de uma colisão. O corpo A vem para a direita com 20 metros por segundo, o corpo B também para a direita com 10 metros por segundo. Depois da colisão, o A diminui sua velocidade para 12 metros por segundo e eu não sei nada sobre o corpo B aí, a sua velocidade. Ele disse que a colisão é parcialmente elástica ou parcialmente inelástica. O coeficiente de restituição é 0,6. O que é que ele quer na questão? Ele quer que você encontre a velocidade do corpo B após a colisão. Depois ele quer que encontre na letra B a massa do corpo A. Depois ele quer saber quanto se perdeu de energia cinética na colisão. Sim, porque o choque é parcialmente elástico. Vai ter uma perda de energia cinética. Então vamos começar. Para achar a velocidade do corpo B após o choque, olha o desenho, eu vou usar a definição de coeficiente de restituição. Coeficiente de restituição é velocidade relativa de afastamento sobre velocidade relativa de aproximação. Vamos começar colocando o valor do coeficiente de restituição 0,6 e o afastamento. Atenção que é importante agora. Se está havendo afastamento depois da colisão, a velocidade de B de bola tem que ser maior que A de amor. Sim, gente. Se eles estão se afastando, é porque B tem que ser maior que A. Por isso que eu escrevi A maior menos A menor. VB menos 12. Sobre a aproximação, sim, mesmo sentido subtrair. A aproximação também tem o mesmo sentido. Também vou subtrair 20 menos 10, a maior menos a menor. Então, ficamos com os seguintes valores. Coeficiente de restituição 0,6, velocidade relativa de afastamento VB menos 12, maior menos menor, e velocidade relativa de aproximação também estão no mesmo sentido, subtraio 20 menos 10. Bom, Carlos, daqui lá vou eu, né? 0,6 é igual a VB menos 12, dividido por 20 menos 10. Então, 0,6 é VB menos 12 dividido por 10. O que é que eu vou fazer com esse 10? Passa multiplicando o 0,6. Então, VB menos 12 é 0,6 vezes 10. Então, VB menos 12 é 6. Passa o menos 12 para o outro lado. VB é 18 metros por segundo. Achei a velocidade de B. Lembre que sua massa é 2. Agora, gente, eu posso usar a conservação do momento linear. Atenção, hein? Em qualquer colisão, seja perfeitamente elástica, parcialmente elástica ou inelástica,
A conservação do momento linear ou do quantidade de movimento sempre se conserva, porque atuam apenas forças internas. Então agora lá vou eu. Quantidade de movimento depois é igual a quantidade de movimento antes. Depois, massa de A vezes a velocidade. Massa de B vezes a velocidade. Então, MA vezes 12 mais 2 vezes 18. Antes, MA vezes 20 e a massa de B, 2 vezes 10. Eu consigo achar MA. 12 MA mais 36 é igual a 20 MA mais 20. Então, com muito cuidado agora, passo 20 MA para o primeiro membro e 36 para o segundo membro. 12 MA menos 20 MA menos 8 MA igual a menos 16. Carlos, multiplica por menos 1, né? 8 MA é 16. MA, 16 sobre 8. Achei a massa de A, 2 kg. De posse de todos os valores agora, eu consigo calcular a energia dissipada na colisão. Ou seja, calcula a energia cinética depois, calcula a energia cinética antes e subtrai-o. Então vamos começar. Energia cinética depois. Massa do corpo A vezes sua velocidade ao quadrado dividido por 2. Energia cinética do corpo B, massa dele, vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Está tudo aqui embaixo. Ó. Fazendo as continhas, isso aqui corta 2 com 2, dá 144. Corta 2 com 2, 18 ao quadrado é 324. Energia cinética depois, 468. Vamos calcular antes. Massa de A é 2, velocidade dele é 20 ao quadrado sobre 2. Massa de B é 2, velocidade dele 10 ao quadrado sobre 2. Cortou 2 com 2 e 2 com 2, deu 500. Sim, a energia cinética antes é maior que depois, porque depois houve uma perda de energia cinética para outras formas de energia. Então a perda é 32, a diferença entre 500 e 468. Aí, Carlos, excelente questão. Primeira questão para a gente entender o assunto. Eis as respostas aí no slide. E agora vamos continuar nessa alegria. Gente, gosto muito dessa questão 2, viu? Gosto muito. Um corpo A move-se com velocidade constante de módulo V e colide elasticamente. Atenção, colisão perfeitamente elástica. O E1. Elasticamente significa perfeitamente elástica. Com o corpo B que está inicialmente parado. Após a colisão, os corpos se afastam em sentidos contrários, tendo a mesma velocidade, que eu não sei qual é, em módulo. A razão entre as massas dos corpos B e A vale. Então, com muita calma, antes da colisão, B está parado e A se movimenta com a velocidade V. Eu não sei qual é a massa de A nem sua velocidade. Afastamento depois da colisão. A questão deixa claro que após a colisão, o corpo A vai para a esquerda e o corpo B, que é o vermelho, vai para a direita. Entendeu? Antes da colisão, depois da colisão, perfeito. Com muita calma agora, vamos comigo. Velocidade relativa de aproximação. É só ver que o outro está parado. Agora eu quero ver o afastamento. Nada de botar sinal mais ou menos aqui. É tudo em módulo, viu? Estão em sentidos contrários depois da colisão? Olha para mim e me diz. Sentidos contrários, você soma VD mais VD. VD é a velocidade depois. São iguais em módulo. VD mais VD dá 2VD. Então me diga, o que é o coeficiente de restituição? É a velocidade relativa de afastamento, que vai ser 2VD, pela aproximação, que é V. Passando o V para o outro lado, V igual a 2VD. Conclusão, a velocidade do corpo A antes da colisão vale 2 vezes a velocidade dos corpos depois da colisão. Guarde esse dado, que ele será muito importante agora. Vou usar conservação do momento linear. Na conservação do momento linear, tem que levar em conta o sinal. Lembra? Então, bora. Antes, só A se movimenta com a velocidade 2VD. Observe que eu já relacionei a velocidade antes com a velocidade depois. E depois da colisão, o vermelho vai para a direita com VD e o azul para a esquerda com VD. Só que esse azul vai ser menos, porque em momento linear tem que levar em conta o sinal. E lá vou eu, quantidade de movimento depois é igual a quantidade de movimento antes. Quantidade de movimento depois, massa de A vezes
velocidade do azul, negativa, porque está indo para a esquerda. E o vermelho, massa dele vezes velocidade positiva, porque vem para a direita. E antes, azul para a direita, entra positiva a velocidade. MA vezes a velocidade dele, que vale 2VD. Já relacionei com o coeficiente de restituição. E B está parado, nem precisava colocar. Então, ajeitando isso aqui, ficamos menos MAVD mais MBVD é igual a 2MAVD. Vamos mudar aí a tela. E agora o que é que eu vou fazer com muito cuidado? Vou cortar VD, porque é um fator comum a todos os membros. E como é que ficou? Menos MA mais MB é igual a 2MA. E agora eu vou passar o menos MA para o segundo membro. MB é 2MA mais MA. Então, MB é 3MA. O que a questão pediu? A razão entre MB e MA. Passa o MA dividindo. MB sobre A deu 3. Ei, anote aí, viu? Que questão top. Letra C. Eita, escolas militares. Gente, lindíssima essa questão. Atenção! Com essa questão, você vai entender como fazer questões de colisões quando ele pede as velocidades após a colisão. Vem comigo que essa é linda. Dois móveis, P de Paulo e T de Tatu, têm massas respectivamente, o P de Paulo 15 e o T de Tatu 13. Movem-se com velocidades em sentidos opostos. A velocidade de P de Paulo é 5 e a T de Tatu é 3. Até sofrer uma colisão em uma só dimensão, ou seja, no eixo X. Parcialmente elástica. Atenção, hein? Ela não é uma colisão perfeitamente elástica. Vai ter perda de energia cinética. Ela é parcialmente elástica. O coeficiente de restituição é 3/4. Os valores, os módulos das velocidades de Tatu e Peba após a colisão será. Gente, tá aí as alternativas. Com muito cuidado agora. Atenção. Exclusiva Carlão Pictures. Após a colisão, se você não sabe para onde eles vão, considere que todo mundo vai para a direita. Vou dizer de novo. Tá fazendo uma questão de colisão. Após a colisão, você não sabe para onde eles vão? Diga que vai tudo para a direita. Se alguém for para a esquerda, a matemática acusa com um sinal negativo. Gostei. Vou ler, ó. Para resolvermos a questão, como já disse, você sempre faz a suposição que após a colisão eles vão se mover para a direita. E o detalhe importante, sempre o corpo que está mais à direita, que nesse caso é T de Tatu, terá que ter uma velocidade maior que o corpo que está à esquerda, nesse caso P de Paulo. Então, após a colisão, V de Tatu é maior do que V de Paulo, tá bom? Porque estão se afastando. Então, com isso, lá vou eu. Antes, tem o P de Paulo com 5 metros por segundo para a direita e tem o T de Tatu com 3 metros por segundo para a esquerda. Ele não disse no enunciado que Paulo está vindo para a direita e que Tatu está vindo para a esquerda. Mas aí você tem que considerar que é um para um lado e outro para o outro, beleza? E depois, no afastamento, ó, botei os dois para a direita, Tatu maior que Peba. Então vamos calcular o coeficiente de restituição. Velocidade relativa de afastamento. Quem é maior? É o Tatu. VT menos VP. Mesmo sentido subtrai. Sempre em módulo. E antes, em módulo, hein? Não entra em conta o menos 3. Em módulo. Estão em sentidos contrários. Se estão em sentidos contrários, o que é que você faz? Bora lá, curtindo a sua playlist. Soma as velocidades. 5 mais 3, 8. Em módulo. Então, VT menos VP dividido por 8, 3/4 é 0,75. Passa para o outro lado. Passa para o outro lado 8 multiplicando 0,75. Então, velocidade do Tatu menos a velocidade do Peba deu 6. A multiplicação de 8 vezes 0,75. Usei coeficiente de restituição para encontrar uma relação entre a velocidade de Tatu e a velocidade do Peba. E eu agora vou usar momento linear para encontrar outra relação entre eles. Quantidade de movimento depois é igual à quantidade de movimento antes. Depois, massa de P vezes a velocidade. Massa do Tatu vezes a velocidade. Antes,
Massa do peba vezes a velocidade. 15 vezes 5. E atenção agora, hein? No momento linear, não pode colocar em módulo. Como o tatu, que é o T, está vindo para a esquerda, a velocidade é negativa. 13 é a massa dele, vezes menos 3. Então, 15 Vp mais 13 Vt é igual a 75 menos 39. 15 Vp mais 13 Vt igual a diferença deles, que é 36. E aí montamos o sistema. Você já suspeitava que eu precisaria de duas informações para resolver a questão? Sim, porque eu tinha duas incógnitas, as velocidades dos corpos após a colisão. Uma das equações foi o coeficiente de restituição, a outra foi a conservação do momento linear. Esse é o sistema. Para que eu resolva, eu vou multiplicar a primeira por 15. Por quê? Para eliminar o 15 Vp aqui, ó. Multiplicando por 15, 15 Vt menos 15 Vp é 90. E aqui embaixo, 13 Vt mais 15 Vp é 36. Somando as equações, eu vou ter o quê? Aqui, ó. Primeiro vamos somar aqui. Depois eu chego lá no lado esquerdo. Somando aqui primeiro, ó. 15 com 13, 28. Menos 15 Vp corta mais 15 Vp. Então, 28 Vt é 126. Vt é 126 por 28. Vt é 4,5. Agora sim é que eu venho para cá, tá bom? Então, achei a velocidade do corpo T de tatu, 4,5. Vou substituir, por exemplo, nessa primeira aqui, gente, ó. Vt menos Vp igual a 6. Substituindo, 4,5 menos Vp igual a 6. Vp para o outro lado. Oxe, deu negativo? Não tem problema nenhum. O que é que isso significa? Que P de Paulo não vai para a direita, vai para a esquerda. A matemática corrigiu a sua suposição inicial. Entendi, Carlos. Então, letra correta, B de bola. A velocidade de tatu, 4,5 metros por segundo. E a velocidade do Paulo, em módulo, né? 1,5. Tá aí, né? A comprovação do que aconteceu. Essa é a situação correta, né? Tatu para a direita e o Paulo, que é negativa, para a esquerda. Então, vamos comprovar que o coeficiente de restituição realmente deu 3/4. Velocidade relativa de afastamento. Valores em módulo. 4,5 mais 1,5 dá 6. Aproximação. Valores em módulo. Sentidos contrários, eu somo. 5 mais 3, 8. Diz aí para mim. 6 sobre 8. Velocidade relativa de afastamento por aproximação. Bateu, né? Conferiu que você acertou e você merece. Comemore, vibre, se divirta. É isso aí, gente. Você entendeu o assunto. Questão número 4, questão do Enem. Olha, gente, essa questão intuitivamente alguns alunos fizeram sem precisar fazer o cálculo. Isso me incomodou um pouco porque eu queria provar matematicamente que a intuição da maioria dos alunos ou a observação do dia a dia é comprovada com a equação matemática, tá bom? Então vamos fazer. Se você consegue entender sem os cálculos, então beleza. Se não, se você quiser a comprovação, acompanhe comigo a questão número 4. O pêndulo de Newton pode ser constituído por 5 pêndulos idênticos, suspensos em um mesmo suporte. Em um dado instante, as esferas de 3 pêndulos são deslocadas para a esquerda e liberadas, deslocando-se para a direita e colidindo perfeitamente elástico com as outras 2 esferas, que inicialmente estavam paradas. Está aí a situação. 3 esferas vêm, batem 2 que estão paradas. O movimento dos pêndulos após a primeira colisão a maioria das pessoas intuitivamente acerta. Mas vamos comentar o que está acontecendo. Galera, a solução da questão é feita a partir da conservação da quantidade de movimento e vou usar a energia mecânica agora. Porque se é perfeitamente elástica, eu também posso usar que a energia mecânica depois é igual à energia mecânica antes. Então, antes da colisão, lá vai. Sejam N esferas que tem massa agora N vezes M. Por que N vezes M? Porque não são N esferas, cada uma de massa M? E essas esferas, vamos imaginar que elas vão subir com uma certa velocidade após a colisão das 3 esferas que estão vindo, que tem massa total 3M e se movimentam com velocidade V. Então, usando conservação da quantidade de movimento, depois da colisão, N esferas de massa M terão uma velocidade VD. E antes,
3 esferas chegando com uma velocidade v. Utilizando a equação matemática, corta m com m, eu descubro que a velocidade depois da colisão será 3 vezes a velocidade antes, dividido pelo número de esferas que sobe, que eu não sei quantas são, né? Essa é a primeira equação. A outra situação é usar a energia mecânica. Energia mecânica depois, n esferas vão subir, cada uma com massa m, com uma velocidade vd ao quadrado sobre 2. E antes, tinham 3 esferas chegando, 3m, com uma velocidade v ao quadrado sobre 2. Então, eu vou cortar 2 com 2, ficou n vezes vd ao quadrado é igual a 3v ao quadrado. Isolando vd ao quadrado, ficou 3v ao quadrado sobre n. Observe que eu já tenho vd na primeira equação, que é 3v sobre n, e descobri agora vd ao quadrado na segunda. Então, gente, para igualar, se você pegar na primeira e elevar ao quadrado, como é que fica? Vd ao quadrado é igual a 3v ao quadrado sobre n, né? 3v ao quadrado elevando ao quadrado aqui. Ah, gente, desculpa, elevando ao quadrado aqui, ficou 9v ao quadrado sobre n ao quadrado. Agora, essa expressão aqui, que é isso ao quadrado, eu vou comparar com a expressão 2, que eu já achei agora há pouco. Ó. Deixa eu voltar. A expressão 2 foi essa aqui que eu achei, tá vendo? Ó, achei a expressão 2. Aí, o que foi que eu fiz? Peguei a primeira e elevei ao quadrado. 9v ao quadrado sobre n ao quadrado. Agora eu vou igualar, porque todas duas é vd ao quadrado. Quando eu igualo, eu tenho uma surpresa. 9v ao quadrado sobre n ao quadrado é igual a 3v ao quadrado sobre n. 9 eu posso fazer 3 vezes 3. E n ao quadrado eu posso fazer n vezes n. Então eu corto aqui um 3 daqui com 3 daqui, um n daqui com n daqui. Fica, e o v ao quadrado com v ao quadrado. Eu corto v ao quadrado com v ao quadrado. Um 3 com 3 e o n com n. Então, ficou que 3 sobre n é 1. Passo o n para o outro lado. Conclusão, 3 esferas sobem. Então, a alternativa vai ser aquela que tem 3 esferas subindo. E se você quiser saber a velocidade delas, é só substituir na equação 1, que Vd é 3v sobre n. Como n é 3, a velocidade depois é a própria velocidade antes da colisão. Sim. A colisão é perfeitamente elástica. Então, ó, antes é V, depois é V. 3 subiram. O coeficiente de restituição confirma. É um choque perfeitamente elástico. Então, você diz assim, Carlos, que confuso. Relaxa. Se já quiser marcar direto, já pode. Pêndulo de Newton. Se tiver 2 paradas e 3 chegando, inverte. Ficam 2 paradas e 3 sobem. Sempre vai ser assim, gente. 2 paradas, 3 chegando. Para 2 e sobe 3. O que veio é igual ao que sobe. Ficaria bem mais fácil assim, letra C. Gostei, viu, Carlos? Bem interessante essa sua observação aí sobre a questão, tá? Gente, então a letra correta aí é a letra C de casa. Deixa eu só subir um pouquinho aqui, né? Para que a gente possa não atrapalhar melhor as questões. E agora eu trago para vocês questões que exigem um pouco mais de você. A questão número 5, uma questão muito bonita, vem lá da UEMG. Acompanhe comigo. Considere a figura acima em que uma bola de massa M, suspensa na extremidade de um fio, é solta de uma altura H, igual a 0,45 metros. E colide elasticamente. Atenção, colisão perfeitamente elástica. Em seu ponto mais baixo, com um bloco de massa 2m, o dobro da massa, que está inicialmente parado sobre uma superfície sem atrito. Depois da colisão, a bola subirá até uma altura de quanto? Então, depois que a bola bate, qual é a altura que ela vai subir? Questão muito interessante. Então, como é que a gente vai resolver a questão? Primeira coisa, cálculo da velocidade da bola imediatamente antes de atingir o bloco. Então, vamos calcular qual é a velocidade dessa bolinha imediatamente antes de atingir o bloco de massa 2m. Vou usar a conservação da energia mecânica, não tem atrito. Energia mecânica no ponto B, imediatamente antes de atingir o bloco de massa 2m, é igual à energia mecânica antes. Energia mecânica em B de bola é a cinética mais o potencial. Energia mecânica em A, cinética mais potencial.
Tomando o meu nível de referência aqui no ponto B, lá vou eu, né? Energia potencial em B é zero, porque a altura é zero, estou considerando zero aqui. E a outra observação é a energia cinética em A, ela foi solta do repouso, é zero. Então, a energia cinética em B, mVb ao quadrado sobre 2 igual a mgh. Cortando m com m, passando 2 para o outro lado, Vb ao quadrado é 2gh. Alguns alunos dizem, professor, já poderia usar direto essa fórmula? Sim. Todo corpo abandonado de uma certa altura, sem atrito, a velocidade lá embaixo sempre será raiz de 2gh, sem atrito, tá? Então, a velocidade imediatamente antes de atingir o bloco de massa 2m é raiz de 2gh. Você já podia usar direto esse resultado. Pronto. Essa velocidade consegue ser calculada, porque ele deu a gravidade e a altura. 2 vezes 10 vezes 0,45 dá 9. Então, ele chega aqui com a velocidade 3 metros por segundo, imediatamente antes de atingir o bloco de massa 2m. Agora eu vou usar colisões. Antes da colisão, está aqui a esferinha de massa m com a velocidade de 3 metros por segundo e o blocão de massa 2m parado. Depois da colisão, olha para mim. Eu não sei o que vai acontecer depois da colisão com as velocidades dos blocos. Se eu não sei, procedo com uma questão lá da EFON, que a gente viu agora há pouco. A do Tatu e Peba, lembra? Como eu não sei o que vai acontecer após a colisão, eu vou dizer que o bloco 2m, que eu vou chamar de B, vai ter uma velocidade VB para a direita e o bloco, a esferinha de massa M também vai ter uma velocidade para a direita. Você sempre supõe ambas para a direita, tá bom? E você já sabe, né, gente? Se como está se afastando, velocidade de B de bola vai ser maior que A de amor. Então, cálculo da velocidade da bola imediatamente depois de atingir o bloco, vamos usar a conservação do momento linear. Quantidade de movimento depois da colisão é igual à quantidade de movimento antes da colisão. Depois da colisão, massa da esfera, que é m, vezes a sua velocidade, que eu não sei após a colisão, mais a massa do bloco de 2m vezes a velocidade, que eu não sei após a colisão, é igual massa da esfera vezes 3 antes da colisão. O bloco eu nem botei porque está parado. E agora o que é que eu faço? Corto m em todas as parcelas, fica VA mais 2VB igual a 3. Gente, preciso usar o coeficiente de restituição. Tem duas coisas desconhecidas, as duas velocidades. Então, tem que usar conservação do momento e coeficiente de restituição. Lembra da questão lá da EFON, gente? Tem que usar as duas, tá certo? Então, agora, vamos nós. Subir de novo aqui, que eu acabei tomando espaço novamente. Eu vou usar agora o coeficiente de restituição. Colisão é o quê? Quando ele diz que colide elasticamente, é uma colisão perfeitamente elástica. Então, o E1 vai ser a velocidade relativa de afastamento sobre a aproximação. Afastamento, mesmo sentido subtrai. B de bola é maior que A de amor, VB menos VA. Dividido, antes da colisão, só 3 metros por segundo. Então, VB menos VA sobre 3 igual a 1. Passo 3 para o outro lado. Já montei o sistema, olha que legal. VA mais 2VB é 3, VB menos VA é 3. Consigo resolver normalmente esse sistema, não consigo? Por quê? Porque se eu somar, VA corta menos VA, 2VB soma VB dá 3VB. E 3 com 3 é 6. Então, isolando VB, 3 passa dividindo 6. Achei a velocidade do bloco B, 2 metros por segundo. Se eu substituir aqui na segunda, vou conseguir achar a velocidade de A. Substituindo, VB menos VA é 3. Como VB é 2, 2 menos VA é 3. Passa menos VA para o outro lado. 2 menos 3, menos 1. Oxi, negativo, eu errei? Não. É porque é a volta. Mais uma vez, você considerou tudo para a direita, não foi? Na matemática, uma delas ficou negativa. É só inverter, gente. Então, quer dizer que A vai para onde? Para a esquerda. Não é isso? A vai para a esquerda. Ou seja, isso é o que acontece. O corpo A vai para a esquerda. E agora, tem como calcular a altura dele? Tem. Porque a energia mecânica dele lá embaixo, que é cinética, porque a velocidade dele é 1, para a esquerda, é igual
a energia mecânica dele lá em cima. Ou seja, a energia mecânica em B de bola lá embaixo é igual à energia mecânica em A lá em riba. Então, a energia mecânica em B, cinética mais potencial. Energia mecânica em A, cinética mais potencial. No ponto B de bola, a potencial é zero. No ponto A de amor, a cinética é zero. Então, a energia cinética em B de bola, massa vezes a velocidade de B ao quadrado sobre 2, é igual à energia mecânica lá em cima, que é só potencial mgh. Corta M com M, VB ao quadrado, 2 passa multiplicando 2GH. Como ele quer H, eu vou isolar o H, né? Fica VB ao quadrado sobre 2G. A velocidade dele no ponto B... Gente, essa velocidade aqui não é do corpo B. É a velocidade da esfera no ponto B, que é 1, né? Então, 1 ao quadrado dividido por 2 vezes 10. Então, isso dá 0,05 metros. Excepcional questão. Letra B de bola. Dá cá um abraço. Mais uma de escolas militares, escola naval, questão interessantíssima. A figura mostra uma pequena bolinha de massa M, olhe para a figurinha. Imediatamente antes e imediatamente depois de colidir elasticamente, perfeitamente elástica, olha, com uma cunha, olha aqui a cunha, gente, que tem uma massona M igual a 4/3 da massa da esfera e que forma um ângulo de 45 graus aqui, que por sua vez encontra-se inicialmente parada. Então essa cunha está parada e uma esferinha de massa M minúsculo vai colidir nela. Depois que colide nela, sobe aqui. Estão vendo aqui que já mostrou, né? Muito bem, cara. Imediatamente antes da colisão, a bola tem uma velocidade horizontal de módulo V0, como está mostrado na figura. Sabendo que imediatamente depois da colisão, a bola se move para cima na vertical, com uma velocidade de valor de módulo V1, enquanto a cunha adquire uma velocidade horizontal. Ele quer que você encontre a razão entre a velocidade da esfera vertical depois da colisão e a velocidade horizontal da cunha também após a colisão. Para fazer a questão, tá aí as alternativas, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é calcular a velocidade da cunha após a colisão. Colisão, conservação da quantidade de movimento. Atenção agora! Vou considerar somente a horizontal. Por quê? Porque a esfera tem velocidade horizontal e a cunha tem velocidade horizontal. Eu posso fazer isso, né? A gente fez aquela questão lá do núcleo de Títrio, né? Que veio um positron, um elétron, bateu nele, lembra? Das aulas anteriores? Então lá vou eu. Quantidade de movimento depois da colisão é igual à quantidade de movimento antes, só na direção horizontal. Então bora, lá vou eu. Quantidade de movimento depois. Somente a cunha se movimenta horizontalmente depois, porque depois a esfera está na vertical. Cuidado, gente. Quando eu estou fazendo a direção horizontal, após a colisão, só a cunha se movimenta horizontalmente, porque a esfera vai para a vertical. Então, m da cunha vezes a velocidade dela. E antes, apenas a esfera está se movendo para a direita, com uma velocidade v0. Então, daqui, eu tiro que do enunciado, a massa da cunha é 4m sobre 3. Vamos substituir aqui, né? Substituindo e depois cortando mzinho com mzinho, eu chego à conclusão que V0, a velocidade da esfera antes da colisão, é 4/3 da velocidade da cunha após a colisão. Guarde esse resultado. Sabe por quê? Porque você também poderia isolar a velocidade da cunha. Ó. Passa o 3 multiplicando o V0, 3V0 sobre 4. Então, a velocidade da cunha após a colisão, ela é 3/4 da velocidade da esfera. Eu poderia ter deixado assim, mas resolvi isolar a velocidade da cunha após a colisão. E neste momento, eu parto para calcular a razão entre a velocidade da esfera subindo na vertical e V0. Como é que eu vou fazer isso? Você vai fazer isso, gente, utilizando energia cinética depois é igual a energia cinética antes. Colisão elástica. A energia cinética do sistema depois da colisão é igual à energia cinética antes. Antes está de roxo, depois está de azul. Então, a energia cinética depois,
massa da cunha vezes a velocidade dela ao quadrado sobre 2, massa da esfera vezes a velocidade dela ao quadrado sobre 2, e antes, massa da esfera vezes a velocidade V0 dela ao quadrado sobre 2. Cortando aí o 2, fica mzão V ao quadrado, mais mzinho V1 ao quadrado é igual a mV0. Só que a massa da cunha não é 4m sobre 3, e nós vimos que a velocidade da cunha se relaciona com V0, a velocidade da esfera antes da colisão, por 3V0 sobre 4. Vou substituir. Mzão, 4mzinho sobre 3, a velocidade da cunha, 3 velocidade da esfera antes da colisão ao quadrado, dividido por 4 ao quadrado, mais mv1 ao quadrado é igual a mv0. Parece que eu já posso aí fazer algumas coisas aqui, ó. 3 ao quadrado é 9, v0 ao quadrado é v0 ao quadrado, 4 ao quadrado é 16. Mais mv1 ao quadrado é mv0 ao quadrado. Então, com muito cuidado, mudando a tela, lá vou eu. 3 vezes 16 é 48. 4 vezes 9 é 36. mv0 ao quadrado. Vou agora tirar uma simplificação aqui, ó. Opcional, tá, gente? Para ficar melhor a resolução. Vou dividir por 12 em cima e dividir por 12 embaixo. 3mv0 ao quadrado sobre 4, mais mv1 ao quadrado é igual a mv0 ao quadrado. Vou tirar o mínimo geral agora. 4 por 4 é 1, vezes 3mv0 ao quadrado. 4 dividido por 1 é 4, vezes mv1 ao quadrado. 4 dividido por 1 é 4, vezes isso aqui dá 4mv0 ao quadrado. Mudando a tela e cortando o 4, ficamos com a parte de cima, não é? E a parte de cima eu ainda posso cortar o m. Então ficou 3v0 ao quadrado, mais 4v1 ao quadrado é igual a 4v0 ao quadrado. 4v1 ao quadrado é igual, esse 3v0 ao quadrado passa para o outro lado. Então, 4v1 ao quadrado é igual a v0 ao quadrado. v1 ao quadrado sobre v0 ao quadrado, passa o 4 dividindo, é 1/4. Então, v1 sobre v0, posso colocar um fator comum ao quadrado, é igual a 1/4. E daqui tira a raiz, né? O quadrado passa a raiz. A raiz de 1 é 1, a raiz de 4 é 2. Então, gente, achei a velocidade, a razão entre a velocidade da esfera depois da colisão e a velocidade da esfera antes da colisão é 1/2. Portanto, 1/2, alternativa B de bola. Você tem que ter muito cuidado em questões desse tipo. Você viu que eu usei quantidade de movimento só na horizontal para relacionar V0 com a velocidade da cunha. E depois eu tive que usar, por ser perfeitamente elástica, que a energia cinética depois é igual à energia cinética antes. Tá bom? Carlos, muito interessante essa questão. E aí a gente traz mais uma questão do mesmo nível da anterior, questão da FUVEST. Um brinquedo é constituído por um cano em forma de 3/4 de arco de circunferência. Então vamos lá, 3/4 de arco de circunferência, que tem raio médio R, posicionado no plano vertical como mostra a figura. Vamos bem devagarinho nessa, tá? Tá aí um 3/4 de arco. Aqui, vamos ver o que a questão diz na sequência. O desafio é fazer com que a bola 1, vamos procurar a bola 1, tá aqui em cima, ó. Ao ser abandonada de uma certa altura H, aqui está a altura H, acima da extremidade B, aqui está a extremidade B, entre pelo cano em A. Então, essa bola 1 vai entrar pelo cano em A. E vai, após andar aqui dentro do círculo, vai bater na bola 2, que está inicialmente parada em B. Então, gente, a bola 1 cai de uma altura H, entra pelo cano e colide com a bola 2, que está inicialmente parada. Elas vão seguir juntas numa colisão inelástica até cair na extremidade A. Então, a brincadeira é assim. A bola 1 cai pela extremidade A, bate na bola 2, seguem juntas e caem de novo na extremidade A. Muito interessante. Seja M1 a massa da bola 1 e M2 a massa da bola 2. O que a questão quer de você? Quer que você encontre a velocidade
com que as duas bolas grudadas devem sair da extremidade B para atingir a extremidade A. Então, a primeira pergunta é: qual é a velocidade que elas devem sair após a colisão aqui para que elas consigam cair na extremidade A? E a letra B, ele quer saber qual deve ser o valor de Hzão para que isso aconteça. Carlos, você vai fazer devagar, né, Carlos? Vou fazer a questão muito lentamente. Atenção, vocês professores que estão se preparando para concurso. Questão de muita probabilidade de aparecer, tá bom? Então vamos lá. Determina a velocidade V com que as duas bolas grudadas devem sair da extremidade B para atingir a extremidade A. Como a questão não tem números, a questão é literal. Essa velocidade você tem que achar em função dos dados da questão, da altura H, do raio R, da gravidade e das duas massas das bolas. Então vamos bem devagarinho fazer a questão. Primeira coisa que eu vou fazer é o tempo de queda das duas bolinhas juntas, ou seja, eu preciso saber o tempo que elas gastaram para cair aqui, porque com isso eu consigo achar essa velocidade. Então vamos começar. Tá aí, né, as duas bolas juntas, saindo com a velocidade V, elas estão juntas, ok? Descrevendo aí o lançamento horizontal, né? Ó. E para isso vamos relembrar a nossa aula 9. Eixo azul é horizontal, eixo vermelho é o vertical. Vamos relembrar nossas aulas de lançamento horizontal. Na vertical, elas vão percorrer uma altura R. Que expressão a gente usa? Na vertical, sorvetão, né? S na direção Y é igual ao espaço inicial na direção Y, vai ser zero, que é onde eu botei a origem. Mas a velocidade inicial de Y é zero, hein? Se ela sair horizontal, você já aprendeu na aula 9 que a velocidade inicial é zero. Mas a aceleração, que é a da gravidade, positiva, porque eu botei o eixo vermelho para baixo. Esse SY, gente, é o raio, ó, o próprio raio. Espaço inicial é zero, velocidade inicial de Y é zero, não tem velocidade na vertical e a gravidade está aqui. Então agora eu vou dizer que R é igual a GT ao quadrado sobre 2. Então GT ao quadrado, 2 multiplica o R, GT ao quadrado é 2R. Então daqui T ao quadrado é 2R sobre G. Tira a raiz, né? O tempo de queda das esferas é raiz de 2R sobre G. Se você lembra da aula 9 de lançamento horizontal, esse tempo de queda é importante para eu poder calcular essa velocidade que elas saem juntas, que é o que a questão deseja. É o que a gente vai fazer agora, né, gente? Na horizontal. Então, na horizontal eu sei que é o sorvete. Sx é igual a S0x mais Vxt. Esse T aqui é esse, é o tempo de queda. E lá vou eu, S0x é zero. E olha que coisa curiosa, o alcance horizontal é o próprio raio, né? Porque aqui é um quarto de círculo. Sx é R. A velocidade x é o que ele quer, elas juntas. Já é a resposta da A, vezes o tempo. Então lá vou eu. R é igual a V vezes T. Mas olha quem é T, Carlos. Ô, Carlos, substitui, né, o T aqui em R. Vamos fazer isso. Substituindo o T na expressão 2 do R. R é igual a V que multiplica a raiz de 2R sobre G. Galera, com muito cuidado agora, eu vou passar o V para dentro da raiz. Tudo que está fora da raiz, quando entra ao quadrado. Então, R é igual a raiz de 2RV ao quadrado sobre G. E agora eu vou elevar os dois lados ao quadrado. R fica R ao quadrado. Toda a raiz ao quadrado dá o que tem dentro. Então, com isso agora, eu digo que 2RV ao quadrado, esse G multiplica o R ao quadrado. Fica R ao quadrado vezes G. Mudando a tela, eu vou dizer que V ao quadrado, eu quero a velocidade, hein? Esse 2R passa dividindo. E olha que legal, gente. Um R daqui de cima corta com R aqui de baixo. Então, V ao quadrado é R vezes G sobre 2. Está aí a resposta da letra A. A velocidade que elas seguem juntas é raiz de RG sobre 2. Gente, eu utilizei nessa questão conhecimentos de lançamento horizontal, assuntos anteriores. Achei essa velocidade V. E agora eu vou partir para a letra B, achar o valor de H. Esse valor de H, gente, ele será encontrado quando inicialmente eu consiga ver alguma relação entre a velocidade com que essa bola vai bater na 2,
ou seja, uma colisão. Então, de novo, para achar H, eu tenho que relacionar a velocidade que a bolinha 1 imediatamente antes de atingir a bola 2. Elas seguem juntas e eu já sei a velocidade. Mas eu tenho que saber a velocidade dela antes da colisão, porque de alguma maneira se relaciona com H, né? É isso que a gente vai fazer agora. Cálculo da velocidade V1 da bola 1 imediatamente antes de atingir a bola 2. Como é uma colisão, antes eu tenho a bola 1, que eu botei bola vermelha, com uma velocidade V1, ó, ela vai bater aqui na bola 2 aqui. E a bola 2 inicialmente está parada. Essa é a situação antes. E depois, você já sabe, elas seguem juntas com uma velocidade V que você calculou. Caramba! Essa velocidade que elas seguem juntas é a velocidade da letra A, é a velocidade justamente que elas são lançadas para cair em A. Usando, então, conservação do momento linear. Quantidade de movimento depois da colisão, elas juntas com a velocidade raiz de RG sobre 2, é igual à quantidade de movimento antes, apenas a bola 1 com a velocidade que eu não sei, antes de colidir com a bola 2. Então, lá vou eu. Quantidade de movimento depois, as duas juntas com a velocidade V, e antes, só a bola 1, imediatamente antes de tocar a bola 2, que tem massa 1 com a velocidade V1. Então, quem é a velocidade V? Raiz de RG sobre 2. Então, substituindo, eu vou ter que a velocidade da bola 1 imediatamente antes de atingir a bola 2, passando M1 para o outro lado, é dado por essa expressão aqui. Pronto, gente. Tendo essa velocidade da bola 1 imediatamente antes de atingir a bola 2, se eu usar a energia mecânica, eu consigo calcular H, né? Como é que eu vou fazer isso? Isso mesmo. Energia mecânica antes da bola 1 é igual à energia mecânica da bola 1 antes de atingir a bola 2. A energia mecânica, na situação em que ela foi solta de uma altura H, tem que ser igual à energia mecânica dela imediatamente antes de atingir a bola 2, porque não há atrito. Então, usando a conservação da energia mecânica para a bola 1, tomando o meu nível de referência no ponto B, onde a altura é 0, lá vou eu. Energia mecânica na situação inicial, que é o ponto C, olha o mouse aqui para mim, tem que ser igual à energia mecânica no ponto B. Mais uma vez, imediatamente antes de atingir a bola 2. Energia mecânica no ponto C de casa, potencial mais cinética. Energia mecânica no ponto B de bola, potencial mais cinética. Então vamos começar. Energia potencial em B é 0, nível de referência. E agora lá vou eu. Energia cinética em C é 0. A bola 1 foi solta do repouso. A energia cinética dela lá em cima é 0. Então bora. Energia potencial em C de casa é EPC. Energia cinética em B é ECB. Como é que se calcula a energia potencial lá em cima? Massa da bola 1 vezes a sua gravidade, vezes a altura que ela foi solta em relação ao nível de referência. E aqui no ponto B, sua massa vezes sua velocidade V1 ao quadrado sobre 2. Lembra que você já calculou V1? Vamos retomar. Como é que eu calculei V1, hein, Carlos? Onde é que está esse V1? Está aqui, ó. V1 eu acabei de calcular, M1 mais M2 sobre M1, raiz de RG sobre 2. Então, retornando para cá, posso cortar M1 com M1, GH igual a V1 ao quadrado sobre 2. Como ele quer H, H é V1 ao quadrado sobre 2G. Mas olha quem é V1. Caramba! Vamos elevar ao quadrado primeiro, né? Esse V1 aqui, né, gente? Porque aqui está o quadrado. Então, vamos logo elevar ao quadrado aqui. V1 ao quadrado vai ser isso ao quadrado fica aqui e toda raiz ao quadrado fica só isso aqui. Vou substituir, vai ficar um negócio mal assombrado. Tá aqui, ó. Substituir. Com muita calma agora, olha o que eu vou fazer. Esse 2G aqui, gente, eu coloquei o inverso. Divisão de frações. Conservei a primeira e multipliquei pelo inverso de 2G. 1 sobre 2G. Com muita calma agora, né? Eu inverti aqui. Divisão de frações, conserva o primeiro, multiplica pelo inverso da segunda. Eu agora vou fazer umas simplificações. Cortar G com G e aí vai ficar R sobre 4. Essa é a resposta da questão. Eventualmente,
eu posso colocar M1 em evidência aqui dentro, né? E fazer assim, ó, M1 sobre M1 é 1, M2 sobre M1 fica M2 sobre M1. Essa resposta é igual a essa. Não é nem colocar em evidência, gente. É simplesmente dividir M1 por M1, que dá 1, e M2 por M1, que ficou aqui. Essa resposta é igual a essa. E aí, a resposta das questões são essas. Carlos, fantástico! É questão difícil, porém, você vai fazer escola militar? Escola naval? Veja que ela é da FUVEST, né? ITA, IME, ou concurso para professor de física, viu? Questão de altíssima probabilidade de cair. Fantástica, realmente. Gente, para você que vai fazer Enem, não se preocupe. Essa última questão, evidentemente, ela não é uma questão do perfil Enem, tá? E como a questão anterior lá da Escola Naval. Mas eu não posso ficar aqui julgando, porque já caiu questões em Enem, que a gente que é professor diz, pô, como é que colocaram essa questão, né, Carlos? Então, fique sempre atento, vá até onde você consegue ir. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Tem muita gente entrando em contato aí no YouTube, eu estou disponível quase o tempo todo no WhatsApp, porque essa é a missão que Deus me deu para fazer nessa vida, tá bom? E a nossa segunda parte agora, gente, é uma parte que é mais voltada para professores que vão fazer concurso. Embora tenha duas informações, né, que são aplicações 1 e 2, que você que vai fazer Enem, procura lá chegar, que é o balão e o homem lançando, e um homem pulando de um trampolim, tá bom? Então você está preparado? Centro de massa, pessoal da licenciatura em Física, vai ser legal agora, hein? Centro de massa de um sistema físico é o ponto onde se admite concentrada, para efeito de cálculo, toda a sua massa. Gente, isso é muito comum na engenharia. Você considera que naquele ponto é como se toda a massa tivesse concentrada ali. Para simplificar, os resultados são os mesmos no final, mas para simplificação de cálculo você usa o conceito de centro de massa. Portanto, conceito de extrema importância para a engenharia. Então, centro de massa de um sistema físico, eu estou mostrando para você. Quando é um retângulo, você une as diagonais. Quando é um triângulo, você une, a gente pode dizer que são suas medianas, né? O centro de massa coincide com o centro geométrico, tá? Então, no triângulo, ele não é na metade, é 1/3 da altura se for um triângulo equilátero, tá bom? Então, centro de massa, quando é um corpo homogêneo, ele coincide com o cruzamento das diagonais para um retângulo ou o cruzamento das medianas se for um triângulo. Agora, se o corpo não for homogêneo, ou seja, formado por 3 corpos diferentes, aí a gente tem que calcular o centro de massa. Agora, eu já vou adiantando. Ele sempre fica mais perto de onde tem mais massa. Olhando aqui para o corpo rosa, o azulzinho e outro azul aqui embaixo, você veja que esse preto aqui está mais perto de quem tem mais massa. E a gente é o que vai fazer agora nesse primeiro momento. Como é que eu calculo, Carlos, o centro de massa de um sistema? Então, eu estou mostrando para vocês aí 3 corpos, a gente chama de pontuais, né? O corpo de massa M1, o corpo de massa M2 e o corpo de massa M3. O corpo de massa M1 tem coordenadas abscissa x1, ordenada y1. O corpo 2 tem a abscissa x2, ordenada y2. E o corpo 3 tem massa M3, abscissa x3 e ordenada y3. Para calcular o centro de massa é só fazer isso, gente. Pega-se a massa do corpo e multiplica pela sua posição, se for o x, né? Mais a sua massa vezes a sua abscissa, mais a sua massa vezes a sua abscissa e divide pela soma das massas. Isso é uma média ponderada para você que gosta de matemática. E a mesma coisa para o eixo y, pegando a massa dele vezes a ordenada y1, a massa dele vezes a ordenada y2, a massa dele vezes a ordenada y3 pela soma das massas, tá? Então, um exemplo bem simples. A massa 1, 2 kg, a massa 2, 3 kg e a massa 3, 5 kg. Vamos aprender a calcular o centro de massa, né? X do centro de massa, massa do primeiro vezes o x1, massa do segundo vezes o x2, massa do terceiro vezes o x3, dividido pela soma das massas. Então, bora. Massa do primeiro,
2 quilogramas. O X1 dele, onde é que está? Está aqui, ó, 0. Segundo, massa dele, massa do segundo, 3. O X dele é 1, ó. Olha aqui, ó, o X dele é 1, tá vendo? Ó? O X da massa 2. Massa 3, Carlos. Quem é a massa 3? 5 quilogramas. Quem é o X3 dele? Ou seja, quem é o X dele? 4. Dividido pela soma das massas. Então, em cima ficou 2 vezes 0 é 0, 3 vezes 1 é 3, 5 vezes 4 é 20. Então, em cima ficou 23 e embaixo ficou 10. X do centro de massa dele, 2,3. Vamos fazer a mesma coisa agora para o Y. O Y, vamos lá. Massa do primeiro, 2. Quem é o Y1 dele? 0. É onde ele está. Massa do segundo, 3. Quem é o Y dele? Olha o segundo aqui, ó. O Y dele é 2. Massa do terceiro, quem é? 5. Quem é o Y dele? Ó, o Y do 3 está aqui, é 1. Somando em cima, 2 vezes 0 é 0, 3 vezes 2 é 6, 5 vezes 1 é 5. Em cima ficou 11, embaixo ficou 10. Y do centro de massa 1,1, tá aí ele, ó. O centro de massa é aí, gente, na posição X do centro de massa 2,3 e Y do centro de massa 1,1. Então, para partículas pontuais é assim que faz. No entanto, eu consigo também calcular o centro de massa para figuras planas. Eita, atenção agora para esse exemplo. Figuras planas. Determina as coordenadas do centro de massa da figura plana homogênea, ou seja, eu não vou me preocupar com a espessura dela, que é a mesma. Então, homogênea quer dizer que a massa se distribui por igual, né? Muito bem, eu estou vendo aqui 2 retângulos, com muita calma, vamos lá. Primeira observação importante. Toda vida que o corpo é homogêneo, gente, a massa dele é proporcional à área. Então, apesar da gente estar calculando o centro de massa, você calcula com as áreas, como se fosse a massa, percebeu? Então, lá vou eu. Nesse caso, deve-se notar que a massa é proporcional à área, pois o corpo é homogêneo. Então, vamos começar com a figura 1. A figura 1 é essa aqui, que eu estou destacando para você. Tem base 2 e altura 8, de 1 para 9. Então, como a massa é proporcional à área, é como se eu dissesse que a área dele é igual à massa, só para facilitar o raciocínio. A área dele, base é 2 e a altura é 8. 2 vezes 8, 16. Então, tudo se passa como se a massa dele fosse 16, que é proporcional à área. E agora, o centro de massa dele, como é um corpo homogêneo, cruza as diagonais, está no meio dele. Então, o X do centro de massa dele é a média das abscissas. Ó. 2 mais 4 dividido por 2. Média das abscissas. 2 mais 4 é 6. Por 2, 3. Então, bota aí o X do centro de massa dele, 3. E o Y do centro de massa dele? Média das ordenadas. 1 mais 9, que começou em 1, terminou em 9, dividido por 2. Quem é o meio entre 1 e 9? 5. Então, gente, o primeiro corpo, tudo se passa como se fosse um centro de massa na posição x1, 3 e y1, 5. Vou fazer a mesma coisa para a figura 2. A figura rosa, deitada. Qual é a base dela? 6, de 4 para 10. Qual é a altura? De 1 para 4, 3. Como é proporcional, tudo se passa como se a massa dela fosse igual à área. Vamos calcular, então, o x2 logo dela. Tira a média entre 4 e 10. 4 mais 10, 14 por 2 dá 7. O y do centro de massa dela, tira a média entre 1 e 4, né? Aqui, ó, 1 mais 4, 5 sobre 2, 2,5. E lembre, tá aí os valores, a massa dela é proporcional à área. Então, a área dela é como se fosse a massa. Qual é a área desse retângulo rosa? 6 vezes 3, 18. Então, fazendo um resumo do que eu tenho. Figura 1, massa 16, que é a área proporcional, né? O x1 é 3 e o y1 é 5. Figura 2, a massa é 18, que é a área. O x2 é 7 e o y2 é 2,5. Galera, tudo se passa como se os retângulos se transformassem em partículas pontuais. E o que eu vou fazer agora? X do centro de massa, M1x1 mais M2x2, dividido por M1 mais M2. Gente, eu vou substituir os valores que estão aqui. Ó. M1 é 16, x1 é 3. M2 é 18, x2 é 7. Dividido pela soma das massas, 16 mais 18.
Fiz essa continha aí com muita calma, ficou 48 mais 126 por 34, 174 por 34, aproximadamente 5,12. Vamos fazer a mesma coisa agora para o y do centro de massa? M1 é 16, y1 é 5. M2 é 18, y2 é 2,5. E a soma das massas. Substituir aqui, ó. 16 vezes 5 é 80, 18 vezes 2,5 é 45, dividido pela soma das massas, que é 34. 125 por 34, 3,68. Então, gente, as coordenadas do centro de massa de figuras planas serão os seguintes valores. X do centro de massa, 5,12. Y do centro de massa, 3,68. Percebeu que o centro de massa ficou mais próximo de onde tinha mais concentração de massa? Eis aí a resposta do exemplo 2. E agora, gente, vou fazer para vocês a questão que pode estar lhe colocando dentro de um concurso para professor. Essa questão é do Resnick Halliday, Física Superior. É uma questão que é muito interessante que você consiga fazer. Alunos também que fazem curso como Engenharia Mecânica ou Civil se deparam com questões dessa aí na sua formação. Então vamos ao exemplo 3. Determine as coordenadas do centro de massa da figura plana homogênea a seguir. Então, gente, eu estou vendo aqui uma figura circular que tem um buraco no meio, né? Na figura circular tem um raio R maiúsculo e na buraco do meio tem um R minúsculo. Observe que o centro do buraco está R sobre 2 do eixo das coordenadas. Então, vamos a algumas observações iniciais. Nesse caso, deve-se notar, como a gente acabou de fazer no exemplo 2, que a massa é proporcional à área. Calculou a área, você funcionou como se fosse massa, tá bom? Pois o corpo é homogêneo. E tem um detalhe aí, o círculo menor representa uma área a ser retirada. Tem que ser menos porque ele não tem massa, não tem área. Ele tem que ser retirado. Então essa figura que você está vendo aqui, tudo se passa como se fosse a figura 1, o círculo maior de raio Rzão cheio, menos o círculo menor de raio Rzinho, que deve ser retirado, por isso que é menos. Então, como é que a gente vai fazer? Na figura 1, a área é πRzão ao quadrado. Lembre que a figura 1 é como se não tivesse o buraco. Eu estou aqui, ó, viu? A massa dela é proporcional à área, e a área de um círculo, você sabe que é πr ao quadrado. O x1 dele é 0, tá aqui, né? E o y1 dele também é 0. Ou seja, se eu considerar a figura 1 homogênea, sem o buraco, o x1 e o y1 é a própria origem, né? Fazendo a mesma coisa para a figura 2. A figura 2, a área vai entrar negativa, não é que ela seja negativa, porque ela vai ser retirada. Então eu vou retirar essa área. A área de um círculo de raiozinho é πr ao quadrado, só que entra menos, porque vai ser retirada. As coordenadas do centro de massa dela é R sobre 2. Observe que o x1 dela é R sobre 2 e o y1 é 0. Y1 é 0 porque o centro está em cima do eixo x, né? E o x1 realmente está deslocado para a direita, R sobre 2. Então, o que eu vou fazer agora, gente, é aplicar simplesmente a fórmula, né? Então, lá vou eu. Eu apenas consertei aqui para a figura 2, né, gente? Coloquei x2 e y2. E aí, gente, como é que eu faço agora? Nós vamos aplicar a fórmula do x do centro de massa, né? M1x1 mais M2x2 dividido por M1 mais M2. E lá vou eu. M1 é a área do círculo maior, πr ao quadrado, vezes o x1, que é 0. M2 eu vou retirar. Lembra que é o círculo vazio? Menos πrzinho ao quadrado vezes R sobre 2, que é o x2 dele, né? Dividido pela soma das massas, πrzão ao quadrado, mais, estou retirando menos πr ao quadrado. Tenho que ter cuidado aqui, né? Isso aqui dá 0, aqui em cima ficou menos πrzão, rzinho ao quadrado sobre 2, e aqui embaixo coloquei o π em evidência, rzão ao quadrado menos rzinho ao quadrado. Conservei o primeiro, multipliquei pelo inverso disso aqui. Menos πrzão, rzinho ao quadrado sobre 2, que multiplica 1 sobre π, rzão ao quadrado menos rzinho ao quadrado. Eu vou agora fazer o seguinte, vou cortar π com π, e então vai ficar lá em cima rzão vezes rzinho ao quadrado, e aqui embaixo 2 vezes rzão ao quadrado menos rzinho ao quadrado. O x do centro de massa do sistema está à esquerda do eixo y,
porque tem mais massa concentrada aqui. O resultado negativo está me dizendo que está à esquerda do eixo Y. Tem sentido, né? Porque aqui tem um vazio, ele tende a vir para o lado esquerdo. Achei o X do centro de massa. Com relação ao Y do centro de massa, gente, não tinha nem necessidade de você fazer. Por quê? Porque ambos, tanto do círculo grande como o círculo que foi retirado, o Y deles é zero. E isso mostra que zerou aqui em cima. Porque quando eu fizer o Y1 zero aqui e o Y2 zero, independente de qualquer coisa aqui vai dar zero. E zero dividido por qualquer coisa é zero. Então achei as coordenadas do centro de massa. Questão importantíssima. Eu peço para você que vai fazer escola militar, você aluno de engenharia mecânica de civil, retome essa questão, que ela é realmente uma questão muito interessante, tá bom? Velocidade do centro de massa, Carlos. Sejam N partículas de massas, respectivamente, M1, M2 até Mn, com velocidades vetoriais, ou seja, pode ser para cima, para baixo, não importa, V1, V2 até Vn. Então, a velocidade do centro de massa pode-se mostrar a partir da expressão do centro de massa, que a velocidade do centro de massa é a massa da primeira partícula vezes a sua velocidade, até a última, dividido pela soma de todas as massas, tá certo? Bom, algumas observações sobre essa expressão. Massa vezes velocidade é a quantidade de movimento, como a gente já viu. Então, eu posso dizer que a velocidade do centro de massa é a quantidade de movimento da primeira partícula até a última, dividido pela soma das massas. Ora, gente, essa soma vetorial das quantidades de movimento, que é um vetor, é a quantidade de movimento total. Então, eu posso dizer algo muito interessante, que a velocidade de centro de massa de um sistema é a quantidade de movimento total do sistema dividido pela sua massa total. As consequências disso são muito interessantes, baseado na conservação da quantidade de movimento. Devido à importância, eu vou ler para você. Para um sistema isolado de forças externas, sempre a quantidade de movimento se conserva. Lembra? Ou quando atuam apenas forças internas. Essa é a condição para ver a conservação da quantidade de movimento. E qual é a consequência disso, Carlos? Como a massa total é sempre a mesma, constante, conclui-se o seguinte, decisivo. Para um sistema isolado de forças externas, ou seja, que atuam apenas forças internas, a velocidade vetorial do seu centro de massa permanece constante. Gente, olha que resultado incrível. Toda vida que o sistema é isolado de forças externas, ou atuam apenas internas, a velocidade vetorial do centro de massa permanece sempre constante, ou em repouso, ou em movimento retilíneo uniforme. Isso tem uma importância enorme para essa aplicação. Parabéns a essa aplicação do livro, que é o livro top, né, para a preparação de escolas militares, o livro Tópicos de Física do Elu Gohart Newton. Se você puder adquirir esse livro, faça isso. É um livro que você está se preparando para concursos, é um livro excepcional. Então, para a gente entender o que é que isso que a gente acabou de mostrar sobre a quantidade de movimento tem a ver, olhe isso, gente. Eu estou vendo aqui uma figura 1, que tem o centro de massa do sistema, né? O centro de massa do sistema fica mais ou menos aqui, é onde tem mais massa aqui em cima. Então, situação inicial, figura 1, o balão encontra-se em repouso em relação ao solo. Então, inicialmente está em repouso. Na figura 2, o homem desce pela escada até atingir a extremidade inferior. Galera, por que é que a velocidade do centro de massa tem que permanecer a mesma? Porque está atuando apenas forças internas. O homem faz uma força no balão para baixo, o balão faz uma força no homem para cima. Você garante a estabilidade da velocidade do centro de massa. Então, na figura 2, quando o homem desce, veja agora, vem comigo o que vai acontecer. Eu vou ler e depois eu comento, tá certo? O sistema formado pelo balão homem é isolado de forças externas, como a gente comentou. Está em repouso inicialmente. Assim, a velocidade do seu centro de massa deve permanecer constante. Como o centro de massa estava inicialmente em repouso, deverá permanecer em repouso durante todo esse tempo. Em outras palavras, como atuam apenas forças internas e a velocidade do centro de massa era zero, depois ela tem que ser zero. Em outras palavras, o centro de massa deve permanecer no mesmo lugar. Porque se sua velocidade é zero, ele fica no mesmo lugar. Isso aconteceu porque atuou apenas forças internas. Olha que coisa interessante. Aí o mais curioso é o que vai acontecer com o balão quando o homem desce. Gente,
À medida que o homem desce, o balão tem que subir para garantir que o centro de massa fique no mesmo lugar. Você pode pensar assim, ó, como o homem tem uma massa considerável, como ele está descendo, a tendência do sistema é diminuir o centro de massa para cá. Mas aí o balão compensa subindo, ou seja, o balão sobe para garantir que o centro de massa não mude de lugar. Então, em outras palavras, o centro de massa não sai de lugar porque, estando em repouso, deve continuar em repouso. Por isso que sua velocidade é zero, não sai do lugar. Muito interessante isso. E aí, gente, repetindo agora a questão 13 da aula 28. Essa questão, ela pode ser feita utilizando que o centro de massa não sai do lugar. Então, essa questão já foi feita na aula 28. Eu vou agora retomar na visão de centro de massa, só para você ter uma visão holística, tá bom? Um homem que tem 60 kg está inicialmente parado na extremidade ponto A de um barco, que tem massa de 240 kg e comprimento de 6 metros, o qual também se encontra em repouso em relação às águas, apresentando sua outra extremidade encostada no cais. O homem, então, caminha até a outra extremidade, ponto B, com velocidade constante de 1 metro por segundo, em relação ao barco até parar. Lembra que a gente já fez essa questão? Então, o homem está a 6 metros do cais, quando ele anda, o barco vem para trás. Ele quer que você ache a nova distância x. Utilizando o centro de massa agora. Como sabemos, a posição do centro de massa não mudará da figura 1 para a figura 2. Por quê? Porque o sistema é isolado de forças externas, atuam apenas forças internas. E lembre que, inicialmente, o sistema está parado. A velocidade do centro de massa é zero. Depois ela tem que ser zero também. Ou seja, o centro de massa continua no mesmo lugar porque não tem velocidade. Entendi, cara. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular o centro de massa da figura 1. Para isso, eu vou colocar o meu eixo no ponto A. Então, o homem tem massa 60 kg, o seu x1 é zero, porque ele é um corpo pontual, pontiforme. O x1 é zero. Com relação ao barco, cuidado, ele é um corpo extenso. O centro de massa dele é na metade do seu comprimento. Então, em resumo, o homem, por ser pontual, a coordenada do seu centro de massa é zero e sua massa é 60. O barco, por ser um corpo extenso, o centro de massa dele é no meio. Quem é a metade de 6? 3. E a massa do barco é 240. Vamos calcular a posição do centro de massa na figura 1. M1x1 mais M2x2 dividido por M1 mais M2. Massa do homem é 60, x1 dele é 0. Massa do barco é 240, posição do centro de massa dele é 3, dividido pela soma das massas. Então, fazendo as contas, ficou 720 por 300, coordenada do centro de massa do sistema barco-homem, 2,4 metros. Essa coordenada do centro de massa tem que ser a mesma na figura 2, porque está atuando apenas forças internas, está em repouso, continua em repouso, a posição do centro de massa não vai mudar. Está aqui, x do centro de massa 2,4, na figura 2 tem que continuar 2,4. Agora vamos ao detalhe. O que é que acontece na figura 2? O homem sai da sua posição ponto A e vai agora para a posição B. Eu tenho que encontrar que o x dá 1,2, porque foi a mesma resposta que eu fiz lá, né? Ou seja, o barco vai se deslocar 1,2. Já vimos lá na questão que o homem vai andar 6 menos x e o barco vai recuar x. Agora vamos aos detalhes. Por que que a coordenada do centro de massa do barco não é mais 3 e 3 menos x? Gente, o barco andou para a esquerda x. Então, o seu centro de massa, que era 3, ficou 3 menos o que ele andou para a esquerda, 3 menos x. Com relação ao homem, vamos só destacar. O homem agora, o barco 3 menos x, só fiz mudar a tela. O homem agora, que continua tendo massa 60 kg, a coordenada do seu centro de massa agora é 6 menos x, porque ele saiu do zero e andou 6 menos x. E o barco, que era 3, voltou x, 3 menos x. Usando a fórmula, x do centro de massa tem que continuar dando 2,4. Massa do homem, 60.
Qual é a nova posição do homem agora? 6 menos x. Qual é a massa do barco? 240. Qual a posição do seu novo centro de massa? 3 menos x, dividido pela soma das massas. Então, desenvolvendo aqui, ó, 2,4, 60 que multiplica 6 menos x continuou, 240, 3 menos x continuou e embaixo é 300. Aí eu vou fazer o quê? 300 multiplica 2,4 e fiz distributivo aqui. 60 vezes 6 é 360, 60 vezes menos x é menos 60x, 240 vezes 3 é 720, 240 vezes x menos 240x. Então, ficou aqui 720, que é a multiplicação de 2,4 por 300. Aqui, eu repeti e vou fazer o seguinte, 720 corta 720. Tem aqui e aqui. Esses dois resultados negativos, menos 60x e menos 240x, passa para o primeiro membro, igual a 360. Então, 300x é igual a 360, x, como já era de se esperar, 1,2. É lógico que você não vai fazer essa questão por centro de massa, né? Você vai fazer essa questão utilizando a mesma técnica que a gente usou lá. Mas eu fiz assim para mostrar a você que é verdade. Quando atuam apenas forças internas, a posição do centro de massa não muda. Carlos, muito interessante. E sobre a aceleração do centro de massa? Expandindo a ideia com a posição e a velocidade, a aceleração do centro de massa pode ser calculada do mesmo jeito. M1A1 mais M2A2 até dividido pela soma das massas. Só que essa parcela de cima, você sabe o que é? É força resultante. Então, gente, eu posso dizer que a aceleração do centro de massa é força vetorial que age na partícula 1, a que age na partícula 2 até a enésima, dividido pela soma das massas. Daqui eu chego à conclusão que a aceleração do centro de massa é a força resultante externa pela massa total. Um resultado muito interessante. Nunca esqueça disso. Quando você tem várias partículas, o centro de massa de várias partículas tem aceleração dada pela força resultante que está agindo no sistema pela massa total. Muito importante para disciplinas como, por exemplo, em física mecânica clássica. E aí, gente, uma aplicação fantástica sobre isso. Mais uma aplicação do excepcional livro Tópicos de Física. Então, vocês estão vendo aqui um homem saltando de um trampolim até chegar à água. Nessa aplicação, vamos comentar. Se você desprezar a resistência do ar, gente, qual é a única força resultante que age sobre o atleta? É o seu peso, não é? Então, eu vou dizer que a aceleração do centro de massa dele, eu já sei que é igual à própria gravidade. E ela deve permanecer constante, porque está atuando apenas aí as forças internas. Então, eu vou dizer que a aceleração do centro de massa é a força resultante externa, que é o peso dividido pela massa total. Então, na prática, para que é que serve isso, gente? É essa última linha aqui. Como já vimos na aula 9, no lançamento oblíquo, a trajetória do centro de massa descreve uma parábola. Então, toda vida que um corpo for lançado obliquamente, ele pode até explodir, pode até se separar, mas o seu centro de massa continua descrevendo uma parábola. Nunca esqueça disso. A trajetória do seu centro de massa é uma parábola. Para você, aluno que vai fazer Enem, se concentra apenas em saber como se calcula o centro de massa para aquelas situações das partículas, figuras planas ou figuras pontuais, e observe essas duas aplicações aí. A do balão, muito importante, que o centro de massa permanece no mesmo lugar. Então, quando o homem desce, o balão tem que subir. E essa última aí, que a trajetória do centro de massa é uma parábola. Beleza? Temos condições agora de fazer alguns exercícios para fechar a nossa aula de hoje. Questão número 8, considere 3 partículas que têm massas 2 kg, 3 kg e 5 kg, separadas pelas distâncias indicadas. Após a análise da figura e com base nos conhecimentos da aula de hoje, é correto afirmar que o centro de massa do sistema está a uma distância de M1 de quanto? Gente, o que eu vou fazer aqui é o que eu já fiz agora há pouco, né? Eu vou criar um eixo X e vou considerar que o X1 é 0, onde está M1, para facilitar, né? X1, 0 aqui, de onde M1 está.
E aí o M2 vai estar, então, na abscissa 6 e o M3 na abscissa 10. Para achar o centro de massa desse sistema aqui, é só usar a formulazinha, né? Porque o Y do centro de massa é o mesmo, né? Eles não, estão na mesma altura. Basta fazer o X do centro de massa. Então, é a massa do primeiro vezes X1, a massa do segundo vezes X2, a massa do terceiro vezes X3, dividido pela soma das massas. Então, lá vou eu. Massa do primeiro é 2 vezes X1 é 0. Massa do segundo é 3 vezes X2 é 6. Massa do terceiro é 5 vezes X3 é 10, dividido pela soma das massas. Aqui em cima, 2 vezes 0 é 0. 3 vezes 6 é 18. 5 vezes 10 é 50. E a soma das massas dá 10. E aí, em cima ficou 0 mais 18 mais 50, 68 sobre 10, 6,8. Ele perguntou qual é a distância do centro de massa em relação à partícula M1, 6,8, né? Então tá aqui. A partícula M1 está no X1, 0. Como o centro de massa deu 6,8, ele vai estar 6,8 centímetros à direita de M1, letra B de bola. Questão número 9, muito interessante. Eu fui buscar essa questão lá na Universidade Federal do Paraná, gente, eu achei legal. 2 barcos estão navegando alinhados, numa mesma trajetória retilínea e ambos no mesmo sentido. O barco que está à frente possui uma massa de 2.000 kg e move-se a 15 metros por segundo. Já transformei, tá? De 54 km por hora para metro por segundo. Dividi por 3,6, né? E o que está atrás possui uma massa de 3.000 kg e move-se a uma velocidade, já transformei, né? 20 metros por segundo, dividi por 3,6. Num dado instante, os barcos estão separados por 200 metros. Letra A, ele quer que você repita a questão anterior, a posição de centro de massa do sistema formado pelos 2 barcos, medidas em relação ao barco de trás. Letra B, ele quer que você encontre o módulo da velocidade do centro de massa do sistema utilizando as informações do enunciado. E letra C, a quantidade de movimento do sistema a partir da massa total e da velocidade do centro de massa. Então vamos lá, né, gente? Cálculo do centro de massa, igualzinho à questão anterior. Vou dizer que o barco de trás está na posição 0, a sua massa é 2.000. O barco da frente está 200 metros à frente, sua massa é 3.000. Como é que calcula o centro de massa? M1x1 mais M2x2 pela soma das massas. Está gostando, né, gente? De calcular o centro de massa? 2.000 vezes 0 mais 3.000 vezes 200 dividido pela soma das massas. Em cima aqui dá 0, aqui deu 600.000 dividido por 5.000. Posição do centro de massa é a divisão deles dá 120 metros. Então, gente, a posição do centro de massa, 120 metros, observe que ela fica mais próximo da maior massa. 3.000 é maior que 2.000, por isso que o centro de massa ficou mais perto da massa maior. 120 metros. Calcular a velocidade do centro de massa é aquela formulazinha. Velocidade do centro de massa, M1 vezes V1 mais M2 vezes V2 dividido por M1 mais M2. Quem é a massa do primeiro barco? 2.000. Sua velocidade, 20. Quem é a massa do segundo barco? 3.000. Sua velocidade, 15. Dividido pela soma das massas. Em cima, 40.000 mais 45.000, dividido por 5.000. A velocidade do centro de massa do sistema é 85.000 dividido por 5, dá 17 metros por segundo. Agora, olha para mim que é importante. O que está acontecendo aí? É como se 2 barcos distanciados de 200 metros tivesse toda a sua massa concentrada no centro de massa, se movendo a 17 metros por segundo. Então, gente, isso é muito importante, principalmente em física de partículas. Você tem várias massas se movendo. Aí você olha para o centro de massa. É como se todas as massas que estão se movendo se localizassem naquela posição do centro de massa, se movendo a essa velocidade de 17 metros por segundo. Interessante, né? E mais interessante ainda é que com essa velocidade do centro de massa e conhecendo a massa total, eu consigo calcular a quantidade de movimento total do sistema. Então, quantidade de movimento total, soma das 2 massas multiplicado pela velocidade do centro de massa. Quantidade de movimento total, 85.000 kg vezes metro por segundo. Deixa eu fazer um desafio a você. Se você somasse a quantidade de movimento do primeiro barco, 2.000 vezes 20 dava 40.000. E a do segundo barco, 3.000 vezes 15 dava 45.000. 45 com 40 dá 85. Então é verdade, gente. Se você somasse a quantidade de movimento dos corpos separados, ela dá igualzinho à quantidade de movimento do centro de massa.
Então, como eu disse, é como se nesse ponto estivesse concentrado uma massa total de 5.000 se movendo a 17 metros por segundo. Tá aí as respostas da questão. Até mais, viu? Muito obrigado por sua participação na nossa aula de hoje. Nunca desista dos motivos que te fazem sorrir.